Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao terceiro episódio do Fernanda Explica. Nesse vídeo a gente vai falar sobre vocabulário acadêmico e gramática avançada. É preciso ter vocabulário acadêmico e gramática avançada para conseguir um bom score na prova do TOEFL ou IBT? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui já é que isso é um mito. E um mito perpetuado, assim, demais, né? A gente vê, existem livros feitos, né? 400 palavras para o TOEFL. 400 sinônimos, lista com... E aí você tem listas e mais listas de sinônimos e palavras que, teoricamente, você deveria decorar para a prova. Então, é um mito muito perpetuado. E essa questão da gramática, ela acaba que é muito perpetuada também, porque quando a gente aprende inglês, e você vai a curso, faz um curso de inglês, seja presencial ou online, dependendo do curso de inglês, os presenciais, grande parte deles, né, acaba que tem um foco em gramática. Então, você faz as suas provas, testes de gramática. E então a gente acaba que tem essa ideia de que para você se sair bem numa prova de proficiência, você obrigatoriamente tem que ter uma gramática avançada. Ainda mais uma prova que vai exigir de você redações em inglês. Isso também é um mito, não a exigência das redações, mas a necessidade de uma gramática avançada para você ter sucesso na prova e nas redações. Então, o que é importante a gente entender? Porque algumas coisas perpetuam esses mitos. A primeira coisa que vai perpetuar esse mito é a falta de conhecimento da estrutura e dos critérios de avaliação da prova. Então, a gente vai começar falando sobre os critérios de avaliação da seção do speaking, para que a gente entenda por que vocabulário acadêmico e gramática avançada não são pontos chaves para você conseguir um bom score. Quando a gente está falando da seção do speaking, a gente está falando de uma seção que tem 4 questões. Dessas 4 questões, a gente tem uma questão que a gente chama de independente, ou seja, é uma questão que é baseada na sua opinião, e a gente tem 3 questões que são integradas, ou seja, vão mesclar habilidades. Quando a gente está falando da questão independente, a gente tem uma questão com perguntas como: você prefere estudar sozinho ou em grupos? Quais das profissões seguintes você acha mais empolgante? Médico, ator ou detetive? São perguntas desse gênero. Você acha mais importante aprender? Você acha que aprender matemática é mais importante do que aprender artes? Então, a gente vai escolher entre uma opção ou outra. Essas questões são questões que a gente consegue ter um bom domínio daquilo que a gente vai entregar. Primeiro, a gente tem uma resposta bem curtinha, são só 45 segundos. E o que a gente precisa é apresentar aí a opção que a gente escolheria e defender o nosso ponto de vista. Para fazer tudo isso, você tem controle do vocabulário que você vai entregar. Não é um vocabulário acadêmico, é um vocabulário do dia a dia. Você vai dizer: eu prefiro estudar sozinha porque eu consigo estudar, eu posso estudar a hora que eu quiser e porque eu não preciso me locomover, não preciso sair da minha casa, me encontrar com outra pessoa, receber uma pessoa na minha casa para estudar com outra pessoa. Você vai ali, então você apresentou as suas razões. Qual é a necessidade de você ter uma gramática avançada aqui? Nenhuma. Uma gramática de nível intermediário já vai satisfazer aqui porque você consegue dar a resposta. O maior desafio aqui é você conseguir entregar esse conteúdo em 45 segundos, com as estratégias, de forma bem organizada, saber o que entregar. Quando a gente sai da questão 1, a gente tem as questões 2, 3 e 4, que são questões que vão mesclar habilidades. E aqui a gente tem na questão 2 uma questão que não tem vocabulário acadêmico, de novo, né? Que é uma questão que você vai ouvir, você vai ler uma proposta de mudança da universidade. Então a universidade propôs uma determinada mudança. Por exemplo, transformar o ginásio numa biblioteca.
uma mudança desse tipo, e você vai ouvir um aluno falando se ele concorda, se ele discorda dessas mudanças e por quê. Então a gente tem um vocabulário aí que não é ainda um vocabulário acadêmico. Quando a gente sai e a gente vai para as questões 3 e 4, a gente tem questões onde você vai encontrar, sim, vocabulário acadêmico. O que a gente tem que entender aqui? É que tudo que a gente precisa saber vai ser dado no áudio que a gente vai ouvir nessas questões e no texto que vai aparecer na questão 3. Então, a gente não precisa ter nenhum conhecimento prévio, até porque quando a gente fala das áreas de estudo que caem na prova do TOEFL, a gente tem áreas super diversificadas. Então, você vai ter paleontologia, você vai ter astronomia, você vai ter psicologia, você vai ter literatura, você vai ter artes, você vai ter geografia, você vai ter história e por aí vai. Você vai ter marketing, então, biologia. E aqui a gente pode ficar arquitetura, química. A gente pode ficar aqui falando da vastidão de assuntos que podem cair na prova. E é por isso que a gente, quando fala que você não precisa decorar a lista de palavras, a gente vai voltar a isso, vai falar sobre isso de novo já, é porque, justamente por isso, porque são muitos temas para você saber o que você precisa ler. Porque quando a gente fala de paleontologia, quantos assuntos você tem dentro dessa área de estudo? Quando a gente fala de literatura, quantos assuntos a gente tem? Quantos autores a gente tem? Quantos movimentos você tem para estudar dentro de literatura? Pode fazer uma graduação inteira em literatura e cair um texto sobre um autor que você não estudou. Então, isso também tira um pouco essa questão, esclarece um pouco essa falta de necessidade de estudar e decorar vocabulário acadêmico. Tudo que você precisa na sessão do speaking vai ser entregue no áudio. O áudio é como se fosse uma aula introdutória a um determinado tema. Então, o professor vai falar sobre... vou falar sobre 2 tipos de motivação. Externa e interna. Ele vai explicar. Ele vai te explicar o que é a motivação externa e vai te dar um exemplo. E vai te explicar o que é motivação interna e vai te dar um exemplo. É como se fosse uma aula de introdução ao assunto. Ali você está aprendendo. Você não está indo lá fundo, na raiz, numa coisa assim super complexa. Não, você está numa aula de introdução àquele tema, onde você vai aprender o que é a motivação e os tipos de motivação que vão ser explicados e vão ser exemplificados. Então, ali você tem essa informação e o seu papel é de repetição de conteúdo e não produção própria. Então, você não precisa chegar a conclusão nenhuma, você não precisa parafrasear nada, você não precisa ter conhecimento nenhum prévio sobre aquilo que está sendo dito. E a gente cai na questão aqui que a gente vai voltar a falar da questão da gramática avançada. Quando a gente vai falar dessas questões, 2, 3 e 4, a gente tem questões de repetição de conteúdo. A tua gramática é exatamente a gramática que foi utilizada no áudio, porque você vai repetir o que foi dito. Se o professor disse... ele faz determinada ação para ganhar dinheiro, você vai falar exatamente isso. Ele faz X para ganhar dinheiro. Você não tem que se preocupar em dizer o professor e botar um discurso indireto. Você não tem isso. Você tem que repetir. E aí você vai falar assim, Fernanda, mas a questão 1, você falou que não é questão de repetição de conteúdo, é questão de produção independente. Como é que eu vou produzir, então, esse conteúdo independente sem me preocupar com a gramática? A questão não é que você não tenha que se preocupar com a gramática, é que você não precisa ter uma gramática avançada. A gente vai cair na questão de que language use é o último critério de avaliação. O primeiro critério de avaliação é desenvolvimento de ideias, clareza, organização. Aí é claro que se a sua gramática ela tem buracos e você tem falhas na sua gramática que
impeçam o desenvolvimento das suas ideias ou a clareza daquilo que você está dizendo, você vai perder pontos, tanto no desenvolvimento quanto na questão da gramática. O que a gente está falando aqui é que você não precisa ter uma gramática avançada. Você pode ter uma gramática que te permita dizer: eu prefiro estudar sozinha porque posso estudar no horário que eu quiser. Eu tenho muito pouco tempo, trabalho muito durante a semana e prefiro estudar à noite ou muito cedo antes de ir para o trabalho. Para fazer isso, eu não posso estudar com outra pessoa. Se eu tivesse que estudar com outra pessoa, eu teria que estudar nos fins de semana apenas e teria que abrir mão do meu tempo livre. Para fazer essa estrutura toda, você vê que a gente só trabalhou com o presente. Aí aqui a gente ainda vai trabalhar com o would, né? Mas é uma opção sua. O que você vai fazer, né? Hipótese, né? If I had to, or if I were to study with someone else, I would have to study on weekends, and then I would have to study in my free time, or in the time that I have for my personal enjoyment or for leisure. E aqui você escolhe. Como você tem o controle do conteúdo que você está entregando, você escolhe as estruturas gramaticais que você domina. Quando a gente está falando essa questão do speaking, o mais comum que a gente tem aqui é presente simples. Aí você pode ter, sim, apresentações com if, né? Então, para falar de hipóteses, né? If I had, I would. If I were, I would. Para falar coisas assim, para dar hipóteses, mas você nem sempre precisa usar. Então, você vai usar presente, futuro e foi. Uma questão que você consegue ter domínio. Aí você vai falar assim, tá, Fernanda, mas eu vou pro writing. E como é que vai ser no writing, então? A mesma coisa. É a mesma coisa. A gente tem uma redação integrada em que você vai repetir o conteúdo que foi entregue. Preciso saber vocabulário acadêmico para ler o texto e ouvir o áudio da primeira redação? Não. Porque tudo que você precisa saber tá ali. Tá escrito. Você vai ler um texto sobre dinossauros, tá tudo ali. O nome do dinossauro, se tiver o nome de uma estrutura óssea, vai ter a explicação do que é aquela estrutura óssea. Tá ali? Você não precisa saber o que é aquela estrutura óssea. A explicação do que ela é está ali. Porque os termos que são específicos estão explicados, porque ninguém espera que você tenha esse conhecimento. Vai escrever sua redação é o quê? Repetição de conteúdo, repetir aquilo que o professor disse, não precisa parafrasear, não precisa falar o que ficou implícito, não precisa chegar a conclusão nenhuma, repetir. Ele falou, o céu é azul, o mar é amarelo. O que você vai escrever? O céu é azul, o mar é amarelo. Ah, Fernanda, mas o mar é amarelo, mas o professor falou que o mar é amarelo? Falou, então eu vou escrever, o mar é amarelo. Vou escrever aquilo que o professor falou, não expresso opinião nenhuma. E vou para redação independente. Tenho que escrever sobre a minha opinião sobre um determinado tema. Preciso de gramática avançada? Não. O que você precisa aqui? De novo, o que a gente vai trabalhar? Presente e futuro. 90% das vezes, 99%, vamos dizer, 90% da sua redação vai ser presente e futuro. Tá? Que são aí suas... Vou nem dizer 99%, 90% não. Vamos baixar um pouquinho, porque você vai dar os exemplos. Vamos dizer 50%. Baixei, não foi um pouquinho, foi um tantão, né? 50%, presente e futuro. Por quê? Você vai apresentar a sua razão. Então, você tem ali uma questão, por exemplo, apresente duas características de um bom vizinho. Aí você vai lá e, né? First... E aí você diz, não sei, né? Um bom vizinho deve ser gentil. Presente. E aí você vai falar, então... vai ficar, né? A good neighbor must be friendly. Então os olhos vão mudar. E aí você vai falar, vai explicar por quê, né? Eu não falei friendly, eu falei kind, né? Good neighbor must be kind. E aí você vai explicar por quê. Por quê? Aí você explica, porque... Não põe por quê, não. Aí você fala assim, ter um vizinho que seja
friendly or kind. É importante porque muitas vezes a gente porque estamos longe da nossa família e é bom ter alguém com quem a gente possa contar, que esteja próximo de nós e possa seja gentil para nos auxiliar em momentos complicados, né? Você até pode falar que é helpful. Pronto. Então aqui a gente só usou presente, né? Aí você depois disso vai dar o quê? Vai dar um exemplo para ilustrar a sua razão. Exemplo no quê? No passado. Passado o quê? Past perfect. Passado simples. Simples. Pode ser que, claro, dentro da sua história, do seu exemplo, você use um past perfect. Pode ser. Mas é possível você dar um exemplo inteiro sem usar past perfect, só usando simple past. Por quê? O que você vai contar? Uma história. Quando eu morava em Gramado, em 2017, eu tinha um vizinho chamado. He was very helpful. One day, e aí você vai contar. Eu precisei de açúcar. Eu precisei de alguém para vigiar meus filhos. Eu precisei de alguém para matar uma aranha. Eu precisei de alguém, né? Quem já foi a Gramado, morou em Gramado, sabe que é campeão de aranhas, né? Tem bastante aranhas. E aí, você coloca ali e você vai contar. Se não fosse o meu vizinho ser tão prestativo e me ajudar naquela situação, eu não sei como eu teria feito para resolver aquele problema. Ele me ajudou muito, por isso é muito importante ter um vizinho com quem você possa contar. Tá aí. Essa é a sua gramática super avançada. É um domínio do presente, domínio passado simples. Fernanda, mas é possível tirar um bom score assim? Por quê? Language use é o último critério de avaliação. O primeiro critério de avaliação, o que a gente tem aqui? Desenvolvimento de ideias. Ninguém está preocupado com gramática avançada, preocupado com desenvolvimento de ideias. Você foi claro no desenvolvimento das suas ideias? Você apresentou a sua razão, suas razões e você soube definir seu ponto de vista? Você apresentou um exemplo que ilustrou o seu ponto de vista? Ponto para você. Language use, último. Quando é que gramática é um problema? Mesma questão do speaking. Quando o avaliador lê e não consegue entender aquilo que você quis dizer. Aí você vai perder ponto em desenvolvimento, clareza e, por último, na gramática. Mas não é preciso ter uma gramática avançada para tirar um ótimo score na sessão do writing. Quando a gente está falando da sessão do listening, é a mesma coisa. Você fala assim, Fernanda, mas na sessão do listening eu sei que eu vou ouvir um monte de áudios. Eu tenho certeza que eu preciso saber vocabulário acadêmico. Fernanda explica que não precisa. Porque é a mesma questão que a gente falou do speaking e do writing. O que vai ser dito são coisas que são como se fossem aulas introdutórias e toda a explicação que você precisa está lá. Definição do tema, de termos específicos, dadas no listening, dadas na aula que você está ouvindo. As palavras, na sessão do listening, quando as palavras são termos específicos, elas até aparecem na tela, escritas como se fosse num quadro branco, num quadro negro, você vê a palavra. Você olhar enquanto você está ouvindo o professor explicando o que é aquilo. Então, você não precisa saber vocabulário acadêmico. Vamos para a sessão do reading, é a mesma coisa. Tudo que você precisa saber está escrito no texto que você vai ler. Todas as informações, explicações sobre termos específicos, explicação sobre o tema, está tudo ali. Você não precisa ter conhecimento prévio nenhum sobre fossilização para ler um texto sobre fossilização e entender o que o professor quer dizer. Aí você fala assim para mim assim, Fernanda, você tem certeza? Tenho certeza. Olha, a gente pensa assim, se você, nativo do português, hoje, nesse momento, assistir uma aula de introdução à física nuclear, não vamos falar uma aula avançada, porque quando a gente está falando de uma aula avançada, aí você complica, porque você já não tem mais a explicação, muitas vezes, do que são os termos específicos. Mas quando a gente está numa aula de introdução a um determinado tema, você vai ter a explicação.
Se o professor falar de fusão nuclear, ele vai te explicar o que é fusão nuclear. Você, para assistir essa aula e compreender o que está sendo dito, precisa simplesmente saber português. Você não precisa conhecer todas as palavras que ele vai usar e muitas vezes você não vai conhecer. É como era na escola. A gente ia na escola e o professor de química ou física introduzia um novo tópico que você nunca tinha escutado falar. Você ouviu e entendeu porque você fala português. Não porque você tinha algum conhecimento prévio daquela palavra que ele estava usando. Não porque você tinha um conhecimento prévio daquele conteúdo que ele estava entregando. Não, conhecimento prévio nenhum, zero. Não sabia nem que isso existia, nunca tinha ouvido na minha vida. Jesus, o que é isso? Mas não é assim? É assim que a gente pensa, é assim que funciona. E você vai para a aula e você aprende igual. Na faculdade, quando você foi para a faculdade, quantas aulas você assistiu em que o professor introduziu um tema novo que você nunca tinha escutado falar e ele fez toda a apresentação e explicação e a partir daquele conteúdo você entendeu o que ele queria dizer. Você precisou ter conhecimento prévio daquele tema que ele estava introduzindo para entender? Não. Você precisou o quê? Entender português. O que a gente precisa aqui? Entender inglês. Não precisa saber 800 vocabulários, termos acadêmicos, vocabulários super específicos de paleontologia, vocabulário específico de química, para ter essa compreensão numa aula que é introdutória. Então, assim, o que a gente tem de erros que as pessoas cometem quando estão se preparando? Decorar a lista de palavra. Achar que decorar a lista de palavra, seja lista de vocabulário acadêmico. Eu vou aqui fazer um monte de palavra acadêmica. Eu vou aprender todas essas palavras. Aí chega na hora da prova, cai nenhuma. Olha que desperdício de tempo. Estudou palavra acadêmica, lista de palavra acadêmica, lista de sinônimos. Estuda o sinônimo, mas não aprende a usar a palavra em contextos diferentes, porque não é porque as palavras têm ideias sinônimas que elas são utilizadas e nos mesmos contextos. É uma coisa que a gente chama de collocation, que é a combinação. Essa palavra vai com essa vai com essa. Elas podem ter exatamente o mesmo significado ou ideias semelhantes, mas você não usa essa com essa. É o exemplo que eu sempre falo. Happy birthday, Merry Christmas. Você não fala Merry Birthday, você não fala Happy Christmas. Você fala Happy Birthday, Merry Christmas. Por quê? É collocation. Você tem palavras que têm ideias que são semelhantes, sinônimos. E aí você vai e usa em coisas diferentes, em contextos diferentes, collocation diferentes. Então, se você pega só a palavra, você ainda corre o risco de utilizar ela de forma errada e fazer com que o avaliador estranhe ou não entenda aquilo que você quis dizer. Mas é um erro comum, decorar lista de palavras, decorar marcador de discurso, vou encher minha redação com marcador de discurso, vou usar therefore, furthermore, nonetheless, nevertheless, moreover. E precisa? Não, você não está fazendo IELTS. Você está fazendo TOEFL e IBT. Não precisa. Não se preocupa com isso. Tá desperdiçando o seu tempo. Você pode focar em habilidades que vão te ajudar muito mais do que decorar a lista de palavras. Qual é o outro erro que as pessoas cometem? Eu sei que a prova do TOEFL é uma prova acadêmica. Eu sei que cai várias áreas de estudo diferentes. O que eu vou fazer? Todo dia eu vou assistir uma aula sobre um tema completamente aleatório. Aí eu vou assistir hoje uma aula sobre paleontologia, vou assistir uma aula amanhã sobre astronomia. Vou assistir amanhã outra aula sobre geografia. No dia seguinte eu vou assistir uma aula sobre filosofia, psicologia. Aí você começa a assistir um monte de aula que você não tem interesse nenhum. Que não prendem a sua atenção e que nem sempre são aulas introdutórias. Às vezes é uma aula que já é para quem tem um conhecimento prévio. Não é o caso da prova do TOEFL.
É feito para quem não tem conhecimento prévio. Mas às vezes a aula que você está assistindo, que você pegou lá no YouTube, é uma aula que tem conhecimento prévio. Precisa ter o conhecimento prévio. E você não tem. Você fica o quê? Desanimado? Não estou entendendo nada. Eu não sei nada do que está sendo dito. Meu Deus, meu listening tá horrível. O que eu vou fazer? Você fica desmotivado. É um verdadeiro tiro no pé. Aí você vai falar assim, então tá, Fernanda. Então eu sei que assim não é o jeito certo de estudar. Qual é o jeito certo, então, que eu vou estudar? O que eu vou fazer, então? O que você vai fazer? Você vai focar nas suas habilidades de uma forma geral. Você vai focar em ler textos que sejam do seu interesse. Coisas que sejam do seu interesse, para você melhorar a leitura de uma forma geral. Eu vou ouvir áudios, vou assistir... o que eu posso assistir, então, Fernanda? Entrevista. Assiste entrevista. Tem um monte de entrevistas no YouTube, um monte de canais. Tem The Ellen Show, tem The Late Show with Stephen Colbert, The Daily Show with Trevor Noah, Late Night with Seth Meyers. Tem assim, o que não falta é canal no YouTube com entrevista. Vou assistir entrevista com quem você admira. Um ator, um músico. Seja alguém da sua própria área, sobre um tema que você conhece, você vai lá e assiste. Qual é o objetivo aqui? Praticar o ouvido, uma habilidade super importante, não é? Lembra, a gente volta à questão da aula de física nuclear? Você vai e você entende a aula introdutória porque você fala e entende português? É a mesma coisa. Para você entender uma aula introdutória de qualquer coisa, para você entender uma entrevista, você tem que ter um bom ouvido e entender o que a pessoa está dizendo. Não precisa ter vocabulário acadêmico, porque qualquer vocabulário específico, termo específico, será explicado. Então, o seu foco aqui é treinar a sua compreensão auditiva, ouvir e entender bem. E para isso, você deve focar em coisas que são do seu interesse. Eu vou ouvir podcasts sobre o quê? Não sei, sobre coisas que você goste. Pode ser um podcast sobre uma série, podcast sobre um esporte, podcast sobre ser mãe, podcast sobre ser pai, podcast sobre os desafios da sua profissão. O podcast que você quiser. Vou ouvir um audiobook. Vou ouvir um audiobook sobre o quê? Um romance que te interesse, um thriller que te interesse, uma biografia que te interesse. Em inglês, que vai prender a tua atenção e que você vai poder praticar o seu ouvido. É claro, enquanto a gente está ouvindo, a gente está treinando fazendo as anotações também, né? Habilidade super importante para a prova. Muito melhor praticar listening e fazer anotações durante os áudios do que praticar, decorar lista de palavras, né? Nem praticar, decorar lista de palavras. O que é melhor você fazer? Praticar fazer anotações. Então ao invés de estudar vocabulário acadêmico ou me preocupar com gramática avançada, eu devo praticar compreensão auditiva. Eu devo praticar escrever textinhos curtos. Ouviu? Fez as anotações. O que você faz ali depois que você anotou? Fala em voz alta aquilo que você anotou. Relembra, revê. Finge que está contando para alguém. O que você está fazendo aí? Praticando. Fala, vocabulário, gramática. Escreve um textinho. Vou escrever aqui um textinho. Olha, eu assisti nessa entrevista, fulana fala sobre como foi gravar o filme e tal. Ela fala que teve que viajar para a Alemanha, sentiu muito frio. Você vai escrever ali. Depois, o que você faz? Você mesmo corrige. Não precisa ser no mesmo dia. No dia seguinte, 2 dias depois, você volta ali e você corrige. Dá uma olhada, aqui eu errei isso aqui, olha, isso aqui, essa gramática aqui eu sei, isso aqui eu não sabia dizer direito, isso aqui... Mas para você começar a revisar o teu conteúdo. Vai falar, grava, escuta o que você falou depois. Você está praticando ali o quê? Você está fazendo uma revisão da gramática que você sabe, você está vendo o que a gramática que você sabe te permite fazer. É possível desenvolver todas as atividades da prova tendo gramática intermediária. Todas as atividades da prova. Com gramática intermediária, você consegue. Você não precisa ter gramática avançada, você não precisa ser fluente, você não precisa ter vocabulário acadêmico extenso ou qualquer. O seu vocabulário acadêmico pode ser inexistente. O
que você precisa ter é uma boa compreensão do idioma do dia a dia. O idioma aqui, que você conversa com os seus amigos, que você escuta em entrevistas, que você escuta em monólogos, que você escuta em talks lá no TED.com, que você escuta em aulas que são do seu interesse. Então, esse conteúdo, podcast, é isso que você precisa entender. Se você entende isso, você vai ali na prova e entende o que está sendo dito. Então, essas são as coisas que você tem que focar, tem que acabar aí com esse mito de que você tem que decorar essas palavras, que você tem que saber muito vocabulário acadêmico, que você tem uma gramática muito avançada, porque isso acaba que é um impeditivo, muitas vezes, e desanima a pessoa e vira um bloqueio. E são coisas que são completamente desnecessárias para você ter sucesso na prova e conseguir um bom score. Então, é isso. Conta pra mim o que você achou desse vídeo. Se você estava fazendo essas coisas, se você se preocupa com essas coisas e quais são outras dúvidas que você tem sobre o que estudar e o que não estudar, como se preparar para a prova do TOEFL ou IBT ou qualquer outra dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no meu canal aqui. Você pode se inscrever também lá no meu canal no Instagram, Fernanda Frattarola, para você também ter acesso a conteúdos exclusivos, como lives e outras coisas que a gente coloca lá. É isso aí, um abraço e até o próximo.